Olá, boa noite. Nosso grupo é formado por Joacir, Leandro e César. Nós escolhemos relacionar as 4 gerações de computadores, de sistemas operacionais. Primeira geração, no período de 1945 a 1955. Nessa época, os primeiros computadores digitais em funcionamento, eles utilizavam válvulas. Eles eram em binários, alguns eram programáveis, mas eram muito primitivos e levavam segundos para executar até cálculos mais simples. O mesmo grupo de pessoas projetava, construía, programava, operava e realizava a manutenção de cada máquina. Não havia linguagem de programação, nem mesmo a linguagem assembly, linguagem de baixo nível. Os sistemas operacionais também ainda não haviam sido inventados. Seu processo de operação não era confiável, precisava torcer para que nenhuma das 20.000 válvulas queimasse durante a execução, e praticamente todos os problemas que essa máquina executava eram cálculos numéricos diretos. A segunda geração, que ocorreu do período de 1955 a 1965, esses computadores e sistemas operacionais utilizavam transistores e sistemas em lote, BAT. A introdução do transistor mudou o quadro radicalmente. Os computadores tornaram-se suficientemente confiáveis para que pudessem ser fabricados e comercializados, com a expectativa de executar algum trabalho útil por um tempo suficiente. Pela primeira vez havia uma clara separação entre projetista, fabricantes, programadores e técnicos de manutenção. Mas era um equipamento de alto custo, e para diminuir esse custo e reduzir o desperdício de tempo, a solução geralmente adotada era a de sistema em lote. A ideia era gravar tarefas em fita magnética, usando um computador relativamente mais barato. Os grandes computadores da segunda geração foram usados em sua maioria para cálculos científicos, como na física e na engenharia. Eles eram preponderantemente programados em Fortran e linguagem Assembly. Os sistemas operacionais típicos eram o FMS e o IBSys. Ainda nos sistemas operacionais de segunda geração, o funcionamento era relativamente dessa forma: um sistema em lote PAT antigo, 1401, ele era composto por um leitor de cartão e um acionador de fita. Os programadores eles levavam os cartões para o 1401. O 1401 gravava o lote de tarefas em fita. O operador ele levava a fita de entrada para outra máquina, o 7094, que era composta por fita de entrada, sistema de fita e fita de saída. O 7004 ele executava o processamento. O operador levava a fita de saída para outra máquina, novamente um 1401. E o 1401 ele propriamente imprimia as saídas. Agora, no período de 1965 a 1980, a gente encontra a terceira geração de sistemas operacionais de computadores. Nesse período, eles começaram a ser compostos por CIs e multiprogramação. Como foi dito nos sistemas de segunda geração, eles tinham uma grande dificuldade para trabalhar. Eles precisavam de máquinas, uma para leitura, outra para gravação e outra para ler saída. Nesse período, na segunda geração, foram criados os mainframes, aqueles antigos CPDs. E a IBM percebeu que ela poderia criar uma máquina, tudo em uma máquina família. Ela introduziu o System 360, o S360. Era uma série de máquinas, mas na verdade eram máquinas de pequeno porte. E o que a IBM fez? Porque todas as máquinas trabalhavam com transistores. A
a IBM implantou a primeira máquina com circuitos integrados. Só que, da forma que alguns sistemas, na verdade foi criado o sistema operacional, o 360, que ocasionou grandes problemas. O que mais marcou esse período foi, na verdade, a multiprogramação e os sistemas integrados que começaram a fazer parte do hardware do sistema. Tem algumas histórias de alguns dos projetistas do S360, o Fred Brooks, escreveu um livro genial e crítico, descrevendo suas experiências nesse projeto. E a capa desse livro, ele tinha um rebanho de animais pré-históricos preso em um fosso, que demonstrava, na verdade, a precariedade do sistema. Era uma forma nova. E em 2005, o livro do Silberschatz fez uma analogia parecida entre sistemas operacionais e dinossauros. Apesar do seu enorme trabalho e de seus problemas, o S360 e os sistemas operacionais similares da terceira geração, elaborados por outros fabricantes de computadores, atendiam razoavelmente bem a maioria dos clientes. Então, como está escrito aqui, a parte mais importante que cita-se nesse período é o aparecimento da multiprogramação. Para nos sistemas operacionais de quarta geração, a gente chega no período de 1980, computadores pessoais ou microcomputadores, a era dos chips integrados. Em 74, a IBM lançou o 8080, primeiro CPU de 8 bits, e ele buscava um sistema para trabalhar. Kildall então escreveu para ele um SO baseado em disco chamado CP/M. No início dos anos de 1980, a IBM projetou o IBM PC e procurou um SO também para ser executado nele. A IBM tinha contato com Bill Gates para licenciar seu interpretador BASIC e o indagou se conhecia algum SO para ser executado no PC. O Bill Gates foi uma empresa na Seattle Computer Products, possuía um SO ali adequado, DOS. A IBM aceitou, mas pediu algumas adequações. E Bill Gates contratou o criador do SO DOS, Tim Paterson. Eles fizeram uma revisada no sistema operacional e mudaram o nome para MS-DOS, o SO de disco da Microsoft, que rapidamente dominou o mercado do IBM PC. Bill Gates passou a vender MS-DOS para as empresas de computadores acompanhando o hardware na época. As versões subsequentes do MS-DOS incluíram aspectos mais avançados, muitos deles derivados do Unix, AT&T. Em 1960, Engelbart inventou uma interface gráfica completa, voltada para o usuário, com janelas, ícones, menus, mouse, denominada Graphical User Interface, interface gráfica de usuário. Essa ideia foi desenvolvida na Xerox PARC. Jobs, Apple, também começou a fabricar PC junto com o OS. Nesse tempo ele queria desenvolver algo que fosse para o usuário. Aí conseguiu ir no parque da Xerox, viu a interface gráfica do usuário e construiu uma interface para o Mac. Só que nesse primeiro momento falhou. Então Jobs fez o Apple Macintosh e foi um sucesso. Teve menor custo e é mais amigável ao usuário. Quando a Microsoft decidiu elaborar um sucessor para o MS-DOS, estava fortemente influenciada pelo sucesso do Macintosh e desenvolveu o SO denominado Windows, baseado na interface gráfica, que era executado originalmente em cima do MS-DOS. Ficou 10 anos executando em cima do MS-DOS.
De 85 a 95 foi lançado o Windows 95, totalmente independente do MS-DOS. 98 lançou uma versão levemente modificada, 98, fez muito sucesso. Depois veio o Windows ME. Em 2000 foi lançada uma versão atualizada do Windows 2000, chamada de Windows XP. Na verdade, o Windows ME, Millennium, foi uma decepção total. Então, eles tiveram que correr atrás e lançar o XP, que foi um sucesso. Que é um sucesso ainda. Muitas máquinas utilizam, muitas empresas utilizam ainda. Essa versão teve duração muito menor, cerca de 6 anos, e substituiu todas as versões anteriores do Windows. Em 2007 veio o sucessor do XP, o Vista, e depois o 7 e hoje o 8. Hoje o 8.1. Na verdade, as empresas e as fabricantes não utilizaram o Vista, e sim XP pularam para o 7, porque o Vista era um sistema pesado e não funcionava fluido. O outro grande competidor no mundo dos computadores pessoais é o Unix e seus derivados, o Linux, grandemente usado em PC pessoais. Lembrando que o Unix, o Linux só se originou, na verdade, porque o Unix era um sistema de código aberto, depois a TIT resolveu fechá-lo. Lembrando que o Linux, na verdade, é o kernel do sistema, que trabalha é o kernel do sistema. O sistema operacional em si é o GNU. Então é GNU barra Linux. Linus Torvalds criou o kernel do sistema, que é a base do sistema. Dessa forma ficam explicadas as 4 gerações de sistemas operacionais, de 55 até 1980. Nosso grupo é composto por César, Joacir e Leandro.